Muito boa tarde a todos e a todas as colegas que nos estão a ouvir. Creio que hoje estarão ainda em maior número, serão à volta de 340, 350 colegas. Muito obrigada pela vossa presença. Vamos dar início à segunda sessão do curso sobre arrendamento urbano. Hoje contamos com a honrosa presença da doutora Márcia Passos, a quem agradeço em muito a disponibilidade para aqui estar presente. A senhora doutora vai nos falar sobre os requisitos de validade dos contratos de arrendamento. Numa breve nota curricular da doutora Márcia Passos, dizer-vos que é advogada desde 1995, é mestre e especialista em Direito, Processo Civil, é pós-graduada em Direito Imobiliário, é doutoranda em Direito na Universidade Católica de Porto, professora do ensino superior, atualmente no ISAG e no ISCET, é autora de várias obras na área do processo civil e no direito do arrendamento, e ainda de vários artigos nessas áreas. É deputada à Assembleia da República nas quarta e quinta legislaturas. Desculpem, 14ª e 15ª legislaturas. Senhora doutora Márcia Passos, tem a palavra. Muito obrigada. Muito obrigada, senhora doutora. É um gosto estar convosco, é um gosto estar com a delegação de Braga, da Ordem dos Advogados, e, portanto, aqui muito agradeço à senhora Presidente, a minha colega, a doutora Ana Santos, muito agradeço o convite que me foi endereçado para estar aqui com tantos colegas num momento de partilha e de reflexão jurídica, porque estas conferências são também sempre, e as formações que vamos dando, são momentos de reflexão jurídica, não há dúvida nenhuma. E, portanto, são também oportunidades, eu não posso deixar de lhe agradecer esta oportunidade que também me dá em estar aqui com todos a falar de um tema que eu tanto gosto, que é o tema do arrendamento. E, portanto, sem mais delongas, também cumprimentar todos os colegas presentes, dizer-vos que é com muito gosto que estou também com todos vós. Eu preparei uma apresentação que depois enviarei, se a senhora Presidente também assim entender que tem interesse, estou aqui já a tentar partilhar. Só para termos aqui algum ponto de referência e alguma base de trabalho, digamos assim, para orientar aqui um pouquinho mais a exposição que eu vou fazer com os colegas durante aqui os próximos minutos acerca dos requisitos de validade do contrato de arrendamento. Eu vou até mais longe, eu depois abordei aqui uma série de questões que muitas vezes estão relacionadas com a celebração do contrato e, portanto, também lá irei, se o tempo assim me permitir, mas, ou pelo menos com a profundidade que o tempo me for permitindo, sem prejuízo de depois enviar e ficar aqui com algum material que possa servir de referência para os colegas. E, portanto, vamos aqui passar, só estava a tentar pôr isto, exatamente, num formato mais interessante. Portanto, caros colegas, nós vamos falar da validade do contrato e dos seus requisitos. E para falar disso, dizer desde já que existem requisitos quando celebramos um contrato de arrendamento ou quando se impõe celebrar um contrato de arrendamento, existem requisitos que são obrigatórios e requisitos que são facultativos. Sendo certo que alguns dos facultativos, como vamos ver, parecem tão lógicos e tão imprescindíveis que quase apetecia também dizer que eles são obrigatórios. Só assim não é, porque de facto depois a lei acaba por resolver quando esses requisitos não estão lá preenchidos. Falaremos também dos documentos que são indispensáveis à celebração de um contrato de arrendamento, sendo que também relativamente a esta matéria existe forma de resolver, ou pelo menos alguns deles, quando tais documentos são inexistentes, e portanto refiro-me particularmente à licença de utilização, que tem desde logo
ou que nos demonstra qual é o fim daquele espaço, daquele prédio que estamos a arrendar, para que fim é que ele deve ser utilizado, o certificado energético, falaremos também do registro do contrato de arrendamento, em que situações é que o registro é obrigatório, porque também aqui, por vezes, não vou dizer que nos esquecemos, nós não nos esquecemos, obviamente, nós, colegas, não nos esquecemos, quem se esquece muitas vezes são os próprios clientes e as partes, e que quando celebram os contratos não o façam com profissionais como deve ser o caso e devem recorrer a profissionais do direito, como os advogados e os solicitadores. Falaremos aqui de uma circunstância que também é particular, que é do arrendatário em propriedade horizontal. Há algumas especificidades no que respeita ao contrato de arrendamento, mas principalmente às consequências de ser arrendatário numa fração autónoma em propriedade horizontal e, portanto, a sua relação do arrendatário com o próprio condomínio e com o proprietário, que afinal de contas é o condómino, e ainda, vamos ver se chegamos lá, a questões relacionadas, que são das questões, podemos dizer, mais polémicas também do momento, que são as questões relacionadas com os animais de companhia. Aliás, tivemos muito recentemente algumas iniciativas legislativas que tentaram legislar sobre esta matéria no sentido de criar aqui bastantes limitações e de, por um lado, por outro lado, iniciativas legislativas que tentaram afastar essas tentativas de limitação, mas nenhuma delas acabou por passar ao processo de especialidade e, portanto, não houve legislação neste sentido. No meu entender, bem, porque parece-me que também ainda não temos uma maturidade que nos permita, acerca do tema, legislar convenientemente acerca desta matéria. Portanto, queria fazer aqui, este é o sumário, digamos assim, destes próximos minutos de trabalho. Para isso também dizer aos colegas que utilizei um conjunto de diplomas legais e que estão aqui elencados e, portanto, são muitos, como podem ver, são muitos diplomas legais que serviram de base a esta minha exposição e partilha convosco. Naturalmente, uns com muita relevância, como é o caso do Código Civil, do Decreto-Lei 160 de 2006, enfim, de outros com uma relevância menor, mas que de alguma forma a matéria que eu aqui exponho acaba por tocar num ou outro diploma. E o que é que isto é importante? Porquê? É importante apenas para dizer que se calhar são diplomas legais que eu me atrevo a sugerir como referência quando estamos a partir para a celebração de um contrato de arrendamento. Que deverei ter em consideração e que nós, enquanto juristas, devemos ter em consideração quando somos confrontados com uma necessidade de redigir um contrato de arrendamento. Bom, caros colegas, desde logo, Código Civil, vamos começar pela forma legal do contrato de arrendamento. E, como sabemos, no artigo 1069, e portanto aqui podemos ser muito técnicos, estamos a falar para advogados, no artigo 1069 do Código Civil, nós temos uma norma que nos diz que o contrato de arrendamento urbano deve ser celebrado por escrito. Portanto, a forma legal é a forma escrita, o que significa que esta norma não admite exceção, e, portanto, o que há depois no número 2, eu já vou passar a explicar, não é uma exceção, é uma solução para quando não existe contrato de arrendamento escrito, e eu já lá vou. Voltando ao número 1, estamos perante, de facto, uma norma que é uma norma imperativa. Quando vou celebrar um contrato de arrendamento, ele não pode ser celebrado de forma verbal, ele tem que ser celebrado de forma escrita, independentemente do prazo pelo qual o estamos a celebrar. Portanto, a falta de forma, todos sabemos, quando estamos perante uma norma imperativa, como é o caso, a falta de forma origina a nulidade do contrato e, portanto, todos sabemos bem o que é que significa isso.
O número 2 é uma norma recente, podemos dizer assim, ela tem 4 anos, portanto, ela é uma redação da Lei 13 de 2019, que veio tentar encontrar soluções, e encontrou, de facto, soluções para situações em que não existe este documento. E, portanto, maioritariamente, nós estávamos aqui em 2000, neste panorama legal, em 2019, estávamos a falar de situações antigas, digamos assim, ou pelo menos a norma foi pensada para resolver situações antigas em que as partes ou não celebraram o contrato de arrendamento por escrito, ou até maioritariamente são situações em que as partes não sabem dos contratos, não perderam-nos. E, portanto, esta norma foi muito motivada por situações dessa natureza. E a solução que foi encontrada foi a que está contemplada no número 2, que é que na falta de redução, de facto, a escrito do contrato de arrendamento, esta falta de redução a escrito que não seja imputável ao arrendatário, ele tem a possibilidade de provar que o contrato existe. E, portanto, afastando aqui a nulidade pela falta de forma, ele tem a possibilidade de demonstrar que o contrato existe, de fazer esta prova por qualquer forma, diz-nos o número 2, admitida em direito. Demonstrando o quê? Demonstrando que utiliza o locado, que é ele que utiliza o locado, que o faz sem oposição do senhorio, e os colegas terão, tal como eu, inúmeras situações que vos aparecem, que de facto nós temos as partes, temos os clientes, não sabem dos contratos, mas estão lá a residir há muitos anos e o senhorio nunca se opôs, não há nenhuma manifestação de vontade, não há nenhuma interpelação para sair, não há nenhum desconforto com isso, portanto, não há qualquer oposição. E o pagamento mensal da respectiva renda por um período pelo menos de 6 meses. Portanto, são os requisitos que nós temos aqui, que são requisitos cumulativos e que permitem ao arrendatário, na falta do documento, comprovar que o arrendamento existe. E isto é muito importante, com certeza, quando vamos discutir já não a validade do contrato de arrendamento, mas questões substantivas que dizem respeito à própria relação arrendatícia contratual das duas partes. Portanto, já não vamos colocar em causa, ou pelo menos, se alguém colocar em causa, pode ser afastada, ou esse problema pode ser afastado pelo arrendatário, se ele comprovar que de facto o contrato existe, quer porque reside lá sem oposição, quer porque paga a renda e demonstra de facto essas duas circunstâncias. Portanto, aqui é algo que me parece interessante, sem dúvida, e que esta Lei 13 de 2019 veio acabar por resolver e por dar aqui solução para muitas situações que discutíamos nos tribunais relativamente à existência ou não de um contrato. Dizer-vos também, relativamente a isto, que desde a Lei 6 de 2006, de 27 de fevereiro, que foi o ano em que tivemos aqui profundas alterações ao regime do arrendamento urbano, a forma escrita passou a ser obrigatória para contratos com prazo superior a 6 meses. Portanto, só fazer aqui um pouquinho de contextualização histórica acerca desta matéria. Depois, com a alteração em 2012, através da Lei 31 de 2012, de 14 de agosto, a forma escrita passou a ser obrigatória para todos os contratos, independentemente do prazo, e é este o regime que temos hoje. E depois, com a Lei 13 de 2019, de 12 de fevereiro, como eu estava a referir, e é o que temos no número 2 do 1069, a forma escrita continua a ser obrigatória para todos os contratos, independentemente do prazo, mas existindo aqui a possibilidade de suprir esta falta pelo arrendatário
quando ele não deu origem a esta falta. Portanto, quando não há culpa do arrendatário na inexistência de um contrato de arrendamento. Portanto, a regra é o contrato de arrendamento deve ser reduzido a escrito. Há aqui uma previsão no número 2, que é uma previsão excepcional, quando não seja reduzido a escrito, ele pode ser, a sua existência pode ser provada por qualquer prova admitida em direito. E quando falamos em meios de prova, deixo aqui uma nota, ele pode ser admitido, por exemplo, por uma confissão do senhorio, pelo próprio senhorio confessar que de facto aquela relação arrendatícia existe. Deixo aqui a remissão para o artigo próprio do Código Civil e aqui o alerta de que quando falamos neste meio de prova de confissão, neste caso pelo senhorio, é sempre quando confessamos. Eu costumo dizer muito isto nas aulas de processo civil, quando estamos a falar deste meio de prova, a confissão é sempre algo que me é desfavorável. Só se pode entender que é uma confissão quando me é desfavorável aquele facto. Caso contrário, é uma afirmação, não é confissão. Eu confesso o que me é desfavorável. E no caso concreto, então nós podemos entender esta afirmação do senhorio em como o contrato existe, porque sendo-lhe desfavorável esta afirmação, então ela ser encarada como uma confissão e é um meio de prova que também, aqui obviamente podemos utilizar, a norma diz-nos, qualquer meio de prova admitido em direito. E portanto, este, do lado senhorio, ou então qualquer outro meio de prova admitido em direito e apresentado pelo arrendatário. Nos termos aqui do artigo que está aqui referido, 364, que é aquele que nos fala da exigência legal de documento escrito, tenho aqui uma nota só relativamente ao número 2, porque o número 1 diz-nos quando a lei exigir como forma de declaração, documento autêntico, autenticado ou particular, ele não pode ser substituído por outro meio de prova ou por outro documento, que não seja de força probatória superior. Mas, diz o número 2, se porém resultar claramente da lei que o documento é exigido apenas para prova da declaração, pode ser substituído por confissão expressa, judicial ou extrajudicial, contanto que neste último caso a confissão conste documento de igual ou superior valor probatório. Portanto, aqui esta remissão para o 364 para salientarmos a questão da confissão. Depois levantava-se a questão de saber se esta norma do número 2 da Lei 13, que foi editado pela Lei 13 de 2019, se ela se iria aplicar a contratos celebrados anteriormente às alterações desta lei. Porque todos conhecemos a regra, a lei vale para futuro e, portanto, se não existisse aqui uma norma transitória, porque aqui estamos perante um requisito de forma, e relativamente aos requisitos de forma, a lei aplica-se para o futuro, portanto, não poderíamos estar a aplicá-la retroativamente. O legislador aqui foi cuidadoso, que nem sempre acontece, infelizmente, mas aqui foi cuidadoso e existe na Lei 13 de 2019 uma norma que é uma disposição transitória e que vem pôr fim, ou nem sequer houve a discussão se se aplicava ou não anteriormente. E reparem, ainda bem que isto aconteceu, porque, como eu dizia há pouco, foi exatamente para resolver muitas situações do passado que o número 2 e que esta solução legal foi criada. Então, diz o artigo 14 que esta norma, que esta regra do número 2 se aplica igualmente a arrendamentos existentes à data de entrada em vigor da mesma. E, portanto, com isto resolve-se a situação de inexistência de contratos, que são maioritariamente os contratos mais antigos. Hoje já toda a sociedade está muito mais alerta para este tipo de situações do que estava há 20, há 30 ou há 40 anos atrás. E, portanto, a inexistência de uma disposição transitória desta natureza vinha resolver muito pouco. Por isso, mas felizmente aqui está
e, portanto, temos a questão resolvida. Resumindo, contrato escrito, confissão expressa do senhorio é um meio de prova que pode servir para a situação do número 2. Na falta de causa imputável ao arrendatário, prova por qualquer forma admitida em direito, com esta demonstração que já falamos da utilização e da falta de oposição do senhorio e o pagamento da respectiva renda por um período superior ou um período pelo menos de 6 meses. Como é que se prova? Obviamente com factos que demonstram qualquer uma desta realidade e, portanto, não precisarei, obviamente, de estar aqui a ensinar nada disso. Qualquer facto demonstrativo desta realidade é um facto que eu posso utilizar para provar. Eu recebo correio, eu recebo visitas, eu pago a luz, eu pago a água, é ali que eu tenho o domicílio fiscal, enfim, todo um conjunto de situações, prova testemunhal de toda a comunidade envolvente ou de outras pessoas que conheçam aquela situação, temos aqui imensos meios de prova. A falta de forma, como eu dizia, nulidade do contrato, isto diz-nos também o Código Civil, e a nulidade do contrato, então, se for esta a consequência, porque não conseguimos, de facto, aplicar o número 2, se for esta a consequência, então o efeito é um efeito retroativo, é a consequência que temos, devendo ser restituído tudo o que tiver sido prestado ou o valor correspondente, se a restituição em espécie não for possível. E claro que aqui temos um problema, porque enquanto que é fácil a restituição, ou pelo menos percebemos imediatamente que a restituição de tudo o que foi prestado, tudo o que foi recebido pelo senhorio relativamente a esta relação arrendatícia, se tem que haver restituição, há restituição dos valores que foram pagos a título de renda, mas depois há a dificuldade de restituir o equivalente à utilização que o arrendatário fez durante aquele espaço de tempo num imóvel que é do proprietário, que é do senhorio e onde não existia de facto um contrato de arrendamento. E isto é que é, ou que pode ser difícil, de concretizar e, portanto, a dificuldade depois em termos de restituição ou de valor correspondente pode ser esta. Ela resolve-se aqui com, bom, eu paguei uma renda e, portanto, se o senhorio tem que devolver esta renda porque o contrato é nulo, eu tenho que devolver a minha utilização, que é impossível, então eu tenho que devolver o valor correspondente a esta utilização e este valor correspondente, como sabemos, há de ser o valor relativamente à renda. Em princípio, será assim, a não ser que tenhamos aqui um desequilíbrio tal de prestações que seja necessário depois concretizar de uma outra forma este valor correspondente à utilização, mas não será, creio que não será muito diferente disto. Relativamente aos requisitos do contrato de arrendamento e requisitos de uma forma geral, falamos sempre de requisitos relacionados com o local que estamos a arrendar e, portanto, o contrato de arrendamento deverá ser feito relativamente a locais que tenham uma aptidão atestada, designadamente através da licença de utilização, quando ela é exigível, e já lá vamos ver quando é que ela não se exige, e portanto isto está contemplado no artigo 1070 do Código Civil. E depois o número 2 diz que há um diploma próprio sobre os requisitos de celebração do contrato. Esse diploma, como os colegas sabem, é o Decreto-Lei 160 de 2006, de 8 de agosto, que é o diploma que regula os elementos do contrato de arrendamento e os requisitos a que obedece a sua celebração. E este Decreto-Lei aponta-nos aqui um conjunto de elementos relativamente ao conteúdo, de elementos de validade do contrato também relativamente ao conteúdo, sendo que nós podemos distinguir entre um conteúdo necessário, que
tem mesmo que constar do contrato de arrendamento, que é o que está previsto no artigo 2º, e um conteúdo eventual, que está previsto no artigo 3º, que deverá constar do contrato de arrendamento. Diz-nos que o contrato de arrendamento urbano deve mencionar, quando aplicável, aqui uma série de circunstâncias que já vamos ver. Desde logo, o conteúdo essencial. Primeiro ponto, identidade das partes. A identificação das partes, se é pessoa singular, se é pessoa coletiva. Se for pessoa singular, incluir a naturalidade, a data de nascimento e o estado civil. Se for pessoa coletiva, quem a representa. E quem a representa hoje, como os colegas sabem, nós fazemos isso com a indicação do código da certidão permanente e devemos comprovar. Eu tenho, pelo menos eu sei que os colegas também terão sempre o cuidado de comprovar se aquilo que estamos a escrever no contrato relativamente à identificação da pessoa coletiva corresponde àquilo que consta naquele momento na certidão permanente. Portanto, no momento da assinatura deve-se voltar e alertar os nossos clientes para isso, voltar a confirmar se de facto aquela pessoa singular é quem representa aquela pessoa coletiva, e isto através também de mencionar e consultar o código da certidão permanente. Depois, a identificação e a localização do arrendado ou da parte que for arrendada. Temos a questão da morada, e quanto à morada, eu deixo aqui uma nota sobre a importância de convencionar os domicílios. Estamos a falar da morada do senhorio e da morada do arrendatário. Sabemos também que existem normas que nos dizem que a morada do local arrendado que se considera como sendo a morada do arrendatário, é certo, mas isso funciona melhor ou funciona, é mais fácil e funciona melhor nos contratos de arrendamento para habitação do que nos contratos de arrendamento não habitacionais, e mesmo nos de habitação nem sempre é assim, e portanto deixo aqui esta nota da importância, que é facultativa, obviamente, mas da importância de convencionar os domicílios. Facultativa, mas deixem-me, colegas, fazer só aqui uma ponte para a situação de necessidade de resolver o contrato de arrendamento quando existe mora igual ou superior a 3 meses. É uma das possibilidades que temos de resolver o contrato de arrendamento sem o recurso à via judicial. Há outra, não vamos falar disso hoje, será objeto de outra sessão, naturalmente, mas quando precisamos de resolver o contrato de arrendamento e de uma forma mais expedita, e quando o motivo nos permite, que são os motivos contemplados no 1083 e 1084, quando é possível, se tivermos o domicílio convencionado, esta forma extrajudicial é da maior simplicidade possível, porque se faz por carta registada com aviso de recepção. E se não tivermos o domicílio convencionado, então ela já não se faz por este meio, e eu tenho que fazer ou por notificação avulsa ou por contacto pessoal de advogado, solicitador ou agente de execução. Portanto, a importância é uma importância que pode ser muito útil no futuro numa situação de litígio. Identificar o local arrendado através da descrição na conservatória do registro predial. Aqui a norma não nos fala do artigo matricial, mas eu tomo a liberdade de o incluir aqui, como sendo importante estar também o artigo matricial do locado incluído no próprio contrato de arrendamento e nesta parte da identificação do locado. A identificação da fração, se estivermos a falar de uma fração em propriedade horizontal, se for este o local arrendado, ou a identificação da parte do prédio, se tratar de uma ocupação, de um arrendamento de parte de prédio em propriedade total, mas perfeitamente individualizado ao ponto de permitir o seu arrendamento de uma forma totalmente independente do resto do prédio, como temos inúmeras situações e como bem conhecem tão bem ou melhor do que eu. 1.3, dizer no contrato se o fim
é habitacional ou não é habitacional, e, portanto, caso seja para habitação não permanente, indicar o motivo da transitoriedade. Portanto, a indicação do fim do contrato, estamos a falar de quê? Estamos a falar de um contrato para habitação ou para fins não habitacionais, e depois esta importância por causa dos prazos e das renovações, quando estamos a falar de fim habitacional, mas para habitação não permanente e ainda para fins especiais transitórios. É uma matéria que cruza com os prazos e com as renovações dos contratos, automáticas ou não, consoante estejamos a falar de habitação permanente ou de habitação não permanente ou para fins especiais transitórios. E, portanto, idealmente, e aqui também como conteúdo necessário, colocar esta indicação no próprio contrato de arrendamento. Depois, o ponto 4 que eu coloco aqui é a existência de licença de utilização e, portanto, fazer referência à existência de licença de utilização, dizer qual é o número da mesma e qual é a entidade emitente. Eu junto os documentos todos, colegas, nos contratos. Quando faço o contrato de arrendamento, coloco como anexos o maior número de documentos possíveis que me evitem discussões mais à frente. Ou então a indicação de que, de facto, aquele locado, aquele prédio, não está sujeito à exigência de licença de utilização. E dar-vos nota com isto de que esta exigência da licença de utilização ou de habitabilidade, como se chamava, iniciou-se com o Regulamento Geral das Edificações Urbanas, que é um documento, um diploma de 1951, concretamente o Decreto-Lei 38.383, de 7 de agosto de 1951. Mas ainda assim, é preciso sabermos, porque este decreto-lei não teve uma aplicação imediata no país todo, e temos muitas vezes que perceber se de facto era exigível ou não a licença de utilização, quando estamos a analisar contratos mais antigos, se era de facto exigível a licença de utilização naquele concelho em particular. Como é que temos que fazer? Temos que consultar a Câmara Municipal. Há câmaras municipais cujas páginas na internet nos dão esta informação, há outras que não dão, e, portanto, ligar para o urbanismo e obter esta informação, que é uma informação que é preciosa quando nos são colocadas questões de contratos de arrendamento antigos. Depois também dar-vos aqui nota do regime do arrendamento urbano, através do diploma 300, do Decreto-Lei 321-B de 1990, de 15 de outubro, que a exigência da licença de utilização para contratos de arrendamento comerciais ou habitacionais, e, portanto, dar nota de que também aqui se legislou acerca desta matéria, e ainda em 1991, no que respeita à forma, dizer-vos que os arrendamentos para comércio, indústria ou profissão liberal, e portanto aqueles cuja licença de utilização dizia que era este o fim do locado, passou também a ser exigida a forma escrita e por escritura pública mediante a apresentação da licença de utilização. Portanto, deixar-vos só aqui esta nota. Tomei a liberdade de colocar aqui estes 3 diplomas que de alguma forma estão relacionados com a licença de utilização. O primeiro, muito diretamente relacionado com a licença de utilização, e que por vezes são chamados à discussão quando estamos perante locados e situações já com alguns anos e que temos que analisar e resolver. O caso do Decreto-Lei, ainda há aqui mais 2 diplomas, o Decreto-Lei 64A 2022 de abril, que nos diz que a falta de menção da licença de utilização impede a celebração do contrato de arrendamento. Até aqui, reparem, que foi o diploma que eu citei há pouco,
ela só impedia quando era por escritura pública, quando o contrato era por escritura pública, tinha que se fazer a menção à licença de utilização e juntar. A partir deste momento, ela impede mesmo a celebração do contrato de arrendamento, mesmo não sendo por escritura pública e sendo por documento escrito. E depois a Lei 6 de 2006, de 27 de fevereiro, e o decreto-lei que estamos a analisar, o 160/2006, de 8 de agosto, que vem uniformizar aqui a obrigatoriedade e que nos diz que só podem ser objeto de arrendamento urbano os edifícios ou suas frações cuja aptidão para o fim pretendido pelo contrato seja atestada pela licença de utilização. Daqui para a frente, resolvido os problemas, e levantam-se todos em contratos mais antigos, não só em contratos mais antigos, reparem, pode ser um contrato atual de um prédio mais antigo e, portanto, vou ter o problema na mesma, vou ter que perceber se ele estava ou não estava sujeito à licença de utilização. Deixem-me só dar aqui uma notinha muito breve. Eu posso ter um prédio de 1940, não era exigida a licença de utilização, muito dificilmente eu terei este prédio sem ter sido sujeito a obras que obrigavam a licença de utilização. Atenção, que obrigavam a projeto e que depois deste projeto, consequentemente, eu tenho que ter uma licença de utilização. Portanto, dizer apenas isso só, é um prédio de 1940, não era exigível licença, não é exatamente verdade, porque maioritariamente eu estou perante locados, estou perante prédios para celebrar contratos de arrendamento ou com contratos que eu estou a analisar que sofreram obras de alteração, obras essas que obrigaram a todo um processo na Câmara Municipal de licenciamento, de projetos de arquitetura, enfim, tudo isso que conhecemos, dos quais a consequência foi a emissão de uma licença de utilização. Portanto, também só dar aqui, salientar esta circunstância. A obrigatoriedade da licença de utilização, portanto, a exceção quando a construção do local é anterior à entrada em vigor do regeu e, neste caso, deve ser anexado ao contrato de arrendamento o documento autêntico que demonstra a data de construção. Então, temos que obter este documento junto da Câmara Municipal respectiva, dizendo que, de facto, não era, que a data de construção daquele prédio é X e, portanto, daqui concluir que ele não estava sujeito a essa tal licença. A inexistência de licenças de utilização para situações urgentes, em que eu não tenho licença, em que eu precisei de celebrar um contrato, ela substitui-se por um documento comprovativo de a mesma ter sido requerida com antecedência mínima prevista na lei. E, portanto, ela terá que, se eu estou perante uma determinada situação em que existe ali alguma circunstância administrativa que impede a emissão da licença de utilização, então, para não frustrar a expectativa das partes, não impedir a celebração do contrato, não atrasar mais todo esse processo, tenho esta possibilidade de a substituir nesse momento por este documento comprovativo de que ela foi requerida. A falta de licença de utilização tem consequências, nomeadamente tem consequências aqui para o senhorio, que é sujeito a uma coima não inferior a 1 ano de renda. Esta coima tem uns limites que estão previstos no Decreto-Lei 433 de 1982 e, portanto, tem aqui um montante mínimo aplicado às pessoas singulares de 3,74 € e o máximo de 3.740,98. Se estivermos a falar de pessoas coletivas, já a quantia é menos simpática, são 44.891, e em caso de negligência, temos aqui outro tipo de quantias muito mais elevadas. A possibilidade, desculpem, temos quantias menos elevadas no caso de negligência. A possibilidade de resolução do contrato de arrendamento pelo arrendatário existe quando
estamos perante esta falta de licença de utilização, o que também lhe dá, ou pode dar, o direito a uma indemnização. Portanto, aqui as consequências do ponto de vista patrimonial, sendo certo ainda que, quando falamos de licença de utilização, falamos ou devemos falar de contratos de arrendamento celebrados para o fim que a licença prevê e não para fins diferentes. Um contrato de arrendamento que é celebrado para um fim diverso daquele que consta na licença de utilização é nulo. E, portanto, há aqui tem aqui uma exceção relativamente à exigência da licença de utilização para espaços não habitáveis e não utilizáveis para comércio, indústria ou serviços. Estamos a falar, todos os colegas sabem, de locais para a fixação de publicidade, portanto, obviamente aqui que não falamos de licença de utilização. Nos outros, falamos de contratos que, não tendo ou que sendo celebrados para fins diversos daqueles que constam na licença de utilização, têm aqui a consequência mais grave, que é a consequência da nulidade. Quanto à falta de licença de utilização, ela é uma. Também temos um contrato que é nulo, mas aqui temos uma nulidade que é uma nulidade que se chama uma nulidade atípica. Porquê que ela é uma nulidade atípica? Porque ela não pode ser declarada oficiosamente pelo tribunal e porque ela também não pode ser invocada pelo senhorio sempre que o arrendatário conhece a falta da licença de utilização, quando a falta é imputável ao senhorio e quando este não opta pela resolução do contrato e pedido de indemnização. Ou seja, quando o arrendatário é conivente com toda esta situação e não invoca a mesma para resolver o contrato de arrendamento, então ele não pode vir fazê-lo depois quando lhe dá jeito. Por isso, e o próprio senhorio também não o poderá fazer, e por isso se diz que é uma nulidade atípica, porque ela opera sim, mas depois conhece aqui algumas exceções, por exemplo, desde logo esta questão de não poder ser o próprio tribunal a declarar oficiosamente esta nulidade. Um ponto seguinte, ainda no que respeita ao conteúdo essencial, é o ponto do quantitativo da renda. A renda, como sabemos, é uma prestação pecuniária periódica. O seu vencimento, a primeira é no momento, a primeira renda no momento da celebração do contrato de arrendamento, as seguintes no primeiro dia útil do mês, imediatamente anterior àquele a que respeita, sendo certo que esta é a solução legal, sendo certo também que eu posso convencionar coisa diferente no que respeita às datas de vencimento da renda e, portanto, podemos dizer que o vencimento não é no primeiro dia útil do mês, é sim no dia 10, é sim no dia 5, enfim, nada dizendo, pois o regime legal dá-nos a solução e temos como data de vencimento o primeiro dia útil do mês, que obviamente pode não ser o dia 1 de cada mês e muitas vezes não é. Quanto à antecipação da renda, a antecipação da renda pode ser feita, exigida pelo senhorio, pois esta é sempre uma circunstância que o senhorio considera e exige, está sujeita a um acordo e é uma das próprias cláusulas do próprio contrato e tem um limite de uma antecipação por 2 meses. O senhorio não pode exigir uma renda antecipada por mais de 2 meses. Também deverá ser indicado no contrato de arrendamento se existe ou não existe caução. E aqui já não temos a questão da limitação do valor no que relacionando com o valor da renda. Na caução não temos essa circunstância, a caução destina-se a algo diferente, destina-se a uma previsão de uma eventual indemnização que seja necessária por danos no imóvel, mas não só, pode ser por incumprimento, por exemplo, do pagamento da renda, nada impede que seja para caucionar e muitas vezes é, e portanto
nós aqui temos o limite da antecipação, reparem, este é um limite que não pode ser afastado pelas partes, o que causa inúmeros problemas, muitas vezes, à celebração de alguns contratos de arrendamento, onde os arrendatários querem pagar o ano inteiro, ok? E, portanto, isso depois é um bocadinho difícil de clausular, não é impossível, é um bocadinho difícil de clausular, mas há que tentar encontrar aqui uma solução. A solução às vezes pode ser através da caução, enfim, não precisarei de estar a explorar muito isto, porque os colegas têm bem noção de também como é que depois podemos fazer relativamente a esta questão e à estipulação de caução para tentar, de alguma forma, também obstar a esta dificuldade legal. Temos o regime de atualização da renda, e o regime de atualização da renda é anual ou é aquele que for convencionado. Eu posso convencionar que a renda vai ser atualizada e posso até já dizer para que valor, ou posso já colocar lá uma percentagem e posso dizer que é daqui a 6 meses, ou posso dizer que é só no segundo ano e, portanto, ela afasta a atualização anual legal. Posso dizer que é só a partir do segundo ano da duração do contrato, enfim, aqui plena que liberdade contratual para o efeito, nada sendo dito, então aplica-se a atualização da renda anual. O limite do valor da renda, eu faço aqui só uma alusão, porque neste momento não há limite de valor de renda, não estou a falar da atualização, as atualizações, como sabemos, estão congeladas para o ano de 2023 e prevê-se que, ou seja, para a semana devemos ter notícias sobre isso, também para o ano de 2024, dada a taxa de inflação que temos, portanto, prevê-se que assim seja. Não estou a falar disso quando eu digo aqui limite do valor da renda, hoje pratico a renda que eu quiser, no local que estiver aos valores de mercado, não há outra forma, aos valores que eu, senhorio, entendo. Na proposta de lei 71, que entretanto já foi aprovada e, portanto, estou a falar do programa Mais Habitação, existe lá e que foi votada pelo seu presidente e que na próxima semana, à partida, será confirmada pelo Parlamento, e, portanto, vai mesmo entrar em vigor. Nós temos uma limitação do valor da renda que é, na minha perspectiva, perdoem-me, mas é meu entendimento, que é desequilibrada e que pode criar situações de injustiça profunda, porque é um limite de valor de renda para novos contratos, onde eu, senhorio, não posso praticar uma renda superior a 20% do valor da renda que eu pratiquei num anterior contrato nos últimos 5 anos. E os colegas sabem tão bem quanto eu que temos muitas situações de contratos de arrendamento até anteriores a 1990, mas não só, de arrendatários que pagam ainda hoje. Eu vou dizer a renda que ainda esta semana um cliente me disse que recebia como senhorio 17 euros, 17 euros, de um locado que hoje está e que pode ter uma renda de 800 euros perfeitamente, mas é um contrato de arrendamento antigo, que entretanto o arrendatário, imaginem, até morre, e portanto dá-se aqui a caducidade do contrato de arrendamento, não há transmissões, o espaço fica livre e eu coloco no mercado de arrendamento. É um mercado onde eu posso praticar um valor de renda entre 500 a 1000 euros, imaginem, e eu não posso aumentar, não posso praticar uma renda, nem pedir uma renda que seja de valor superior a 20% aos tais 17 euros. E, portanto, creio, eu vou-vos dizer o seguinte, eu acho que os colegas também pensam, ou muitos de vós poderão pensar da mesma forma. Estou ansiosa por ir discutir isto para tribunal, mas estou mesmo. Estou ansiosa por ir discutir para tribunal se esta solução é equilibrada e se isto faz algum sentido. Portanto, mas dar-vos aqui nota de que isto está aqui, está nos próximos dias, vai entrar em vigor
e vamos ter aqui esta discussão de certeza que é super interessante. Depois, no próprio contrato de arrendamento, colocar lá as garantias de cumprimento, quando elas existem, quando é possível, já falamos da caução, mas falamos da fiança, falamos da garantia bancária e falamos do seguro de renda, que é uma coisa que muitas vezes nos esquecemos quando estamos a patrocinar os nossos clientes e esquecemos de falar que isto existe. O seguro de renda não é a coisa mais maravilhosa do mundo, nem é algo que motive muito os clientes, porquê? Porque o seguro de renda, quem o tem que celebrar e quem paga o prémio é o senhorio. E, portanto, isto vale o que vale. Agora, se nós tivéssemos um seguro de renda, porventura, que concedesse aqui algum benefício fiscal, bom, já podia ter aqui alguma motivação. De qualquer forma, não querendo entrar nessa discussão, dizer-vos que esta é também uma garantia de cumprimento, que ela existe, está legislada, o diploma está em vigor e muitas vezes nós esquecemos que ele existe e, portanto, só deixar-vos aqui esta nota. Depois, ponto 6, a data de celebração do contrato de arrendamento e passamos, obviamente, a data de celebração, reparem, não é necessariamente a data de início do contrato e, portanto, quando nós falamos do prazo, já lá vamos ter que colocar quando é que o contrato tem o seu início e quando é que terá o seu término. Conteúdo eventual do contrato de arrendamento. Identificação dos locais de uso privativo, dos de uso comum a que o arrendatário tenha acesso e dos anexos que sejam arrendados, como objeto principal do contrato de arrendamento. Muitas vezes nós estamos a arrendar um determinado espaço, mas este arrendatário tem acesso, porque esta propriedade tem acesso a um conjunto de. Não é só. Não, reparem, não estamos a falar sequer da propriedade horizontal, estou a falar de prédios que depois têm anexos aqui e ali, portanto, dizer quais são aqueles que este arrendatário poderá utilizar, a natureza do direito do senhorio, o senhorio está a arrendar, porquê? Porque é proprietário, porque é comodatário e pode fazê-lo, porque é usufrutuário, porque é administrador, porque é gestor, enfim, a sua qualidade, o número de inscrição na matriz predial ou a declaração do prédio estar omisso, o regime da renda ou da sua atualização, que deverá estar aqui, o prazo, que também é um requisito do próprio contrato de arrendamento, e então aqui podíamos estar aqui quase toda a noite, mas os colegas terão e teremos todos sessões muito interessantes, de certeza absoluta, relativamente ao prazo, mas dizer-vos o seguinte: o contrato ou é com prazo certo ou é com duração indeterminada, e portanto devemos dizê-lo no próprio contrato. Sendo um contrato, sendo que, estando perante um contrato de arrendamento com prazo certo, temos limites legais, que é o mínimo de 1 ano e o máximo de 3. Desculpem, o máximo de 30. O mínimo de 1 ano e o máximo de 30. Exceção, quando o contrato de arrendamento é para habitação não permanente ou para fins especiais transitórios, quando aqui não temos este limite mínimo de 1 ano. Portanto, esta imposição sofre aqui esta exceção. Depois, dizer também que um contrato de arrendamento por mais de 6 anos e as transmissões ou sublocações também estão sujeitas a registro obrigatório, segundo o Código de Registro Predial, artigo 2º, a linha M. Portanto, contrato de arrendamento celebrado por mais de 6 anos, e esta circunstância do registro pode ter implicações enormes quando estamos a falar de situações de insolvência, de discussão disto em tribunal, enfim, também sem entrar nessa parte processual, mas fazer o alerta, porque é obrigatório e muitas vezes não está lá, o registro não está feito e, portanto, isto tem consequências. Eu não vou poder considerar este contrato celebrado por mais de 6 anos quando estamos a discutir judicialmente qual é o prazo de duração do contrato, se o arrendatário tem ou não tem direito a ficar lá, por exemplo, em situações de insolvência. Portanto, aqui este alerta. Depois dizer também se o contrato se renova ou se não se renova. Eu tenho que dizer, não, não tenho. Mas se eu não disser, vou sujeitar-me àquilo que o regime legal prevê e à solução que ele me dá. Quando estamos a falar de fim habitacional, eu também não vou entrar demasiado nisto, eu só tomei aqui a liberdade de dividir e de detalhar, de compor o artigo 1096, ok? Só tomei aqui a liberdade de o fazer
para reflexão futura de todos e para próximas sessões, colegas. Porquê? Porque o 1096 diz-nos que, salvo estipulação em contrário, o contrato celebrado com prazo renova-se automaticamente no seu termo e por períodos sucessivos de igual duração ou de 3 anos, se esta for inferior. Ok? Sem prejuízo, disposto no número seguinte, e etc. Muito bem. E a questão que se levanta e que os colegas bem conhecem e toda a discussão é à volta desta norma é sobre esta expressão do salvo estipulação em contrário. Porque há quem entenda que o salvo estipulação em contrário se aplica à questão do prazo da renovação e, portanto, que eu, ao abrigo do princípio da liberdade contratual, posso dizer que o contrato tem a duração de 1 ano e renova-se por 1, e há quem entenda que não é assim, e que salvo estipulação em contrário diz apenas e só respeito, e eu incluo-me aqui neste grupo, diz apenas e só respeito à questão de o contrato se renovar ou não. O salvo estipulação em contrário é eu dizer que este contrato é sujeito a um prazo de caducidade, ou dizer algo que é sinónimo, que é dizer este contrato de arrendamento não se renova. Esta é a estipulação em contrário. E, portanto, ou eu digo isto expressamente numa cláusula do próprio contrato, ou eu digo contrato sujeito a prazo de caducidade, 1 ano, contrato celebrado por 1 ano não renovável, e esta será a estipulação em contrário, ou eu não dizendo isto expressamente, ele renova-se. E quando ele renova-se automaticamente, salvo oposição à renovação. Ok, isso é outra coisa. E renova-se automaticamente quando? Obviamente no seu termo. E por que prazo? Por períodos de igual duração. Ou de 3 anos, se esta for inferior. Então, se eu tiver um contrato celebrado por 1 ano, ele vai renovar-se por 3. Ok? Portanto, só tomei a liberdade aqui de fazer esta decomposição do artigo, e desculpem-me aqui a simplicidade, mas tentando, obviamente, tornar claro também aqui o discurso. E aqui continua o detalhe deste artigo, e, portanto, dizer que para o silêncio as partes nada disserem, porque às vezes dizem-me assim, e o cliente chega e diz, mas o contrato não diz que se renova. Pois não, só que também não diz que não se renova. E para não se renovar tem que dizer. Para se renovar não tem que dizer nada. O silêncio tem a consequência da renovação automática e depois lá discutiremos o prazo. Quanto ao fim não habitacional, aqui é um pouquinho diferente, há aqui uma liberdade, uma primazia da liberdade contratual e o regime supletivo, as regras relativas à duração, à denúncia, à oposição, à renovação dos contratos são livremente estabelecidas pelas partes e o regime supletivo é quando as partes nada estipulam, aplica-se aquilo que está previsto para o contrato de arrendamento para fins habitacionais. Na falta de estipulação sobre se é um contrato com prazo certo ou por duração indeterminada, o contrato considera-se celebrado com prazo certo. E na falta de estipulação, qual o prazo? Então vejam, a consequência é que ele é celebrado pelo período de 5 anos. E, portanto, neste caso aqui, ele renova-se automaticamente no seu termo por períodos sucessivos de igual duração ou de 5 anos, quando esta é inferior, estamos a falar de contratos de arrendamento para fins não habitacionais. Ainda quanto ao conteúdo eventual, dizer se existe ou não existe um regulamento da propriedade horizontal quando estamos a falar do arrendamento de uma fração autónoma. E se existir, anexar já esse regulamento também ao contrato de arrendamento. Quaisquer outras cláusulas permitidas por lei no próprio contrato de arrendamento. Estamos a falar, nomeadamente, das cláusulas relativas a animais de companhia e pretendidas pelas partes, dizemos aqui, diretamente ou por remissão para regulamento anexo. Pode existir um regulamento também nas propriedades horizontais, isto verifica-se nas propriedades horizontais, este problema, relativamente a animais de companhia e, portanto,
Não vou discutir se é válido, se não é, se pode ou não pode, se o senhorio pode ou não pode impedir que o arrendatário tenha animais de companhia. Essa discussão está aqui mais para a frente, mas depois veem isso. Mas se existir o regulamento, então vamos anexar. Então, o que é que anexamos ao contrato sempre que existe? O regulamento da PH, qualquer outro regulamento que exista, um documento onde se descreva o estado de conservação do local e suas dependências, bem como do prédio, e na sua falta aplica-se a presunção de conformidade. Colegas, deixem-me fazer aqui um alerta muito rápido relativamente ao estado de conservação do local. Quando eu suspeito que possa ter problemas, eu não queria dizer, eu devia fazer sempre isto, mas pelo menos quando eu suspeito que possa ter problemas no futuro, quando tenho uma situação de que se calhar aquele arrendatário, isto vai correr mal e vai estragar outra situação qualquer, recorram àquilo que nós temos hoje, à ferramenta que temos hoje, que é o auto de constatação. E façam o auto de constatação, aquilo não é dispendioso, são os solicitadores que têm esta competência para o fazer, façam o auto de constatação e anexem ao contrato de arrendamento, porque no final o vosso cliente senhorio vai agradecer-vos se o local arrendado estiver em péssimas condições ou em más condições e diferentes daquelas que estava no início do contrato de arrendamento, em que depois ninguém consegue provar nada. Como é que eu disse que estava conforme? Mas o que é isto do conforme? Como é que eu concretizo? Eu disse isto no contrato, mas como é que isto se concretiza? O arrendatário vai dizer que já estava assim. Portanto, o auto de constatação acaba por nos dar aqui uma segurança quando estamos do lado do senhorio, de facto. Depois, a certidão da conservatória, do registro predial, a caderneta predial, a licença de utilização, a certidão da comercial, quando estamos a falar de identificação de partes, que são pessoas coletivas e da sua representação, o certificado energético. Relativamente ao certificado energético, eu sei que estou em cima da hora, vou tentar só aqui acelerar um bocadinho, porque são aqui agora só umas notinhas. Relativamente ao certificado energético, temos o Decreto-Lei 101D de 2020 e, portanto, que nos dá aqui o cálculo do desempenho energético dos edifícios. Ele é obrigatório quando estamos a falar de arrendamento, ok? Portanto, estamos aqui a falar de edifícios e de transmissão de espaços, que é necessariamente o contrato de arrendamento. O prazo de validade destes certificados, 10 anos ou 8, consoante estejamos a falar de habitação, de comércio e serviços. Para obter o certificado, colegas, vou passar este à frente, que é o que é que eu preciso para obter o certificado, e portanto, como eu vos disse, fui aqui muito mais longe do que o próprio contrato de arrendamento, tentando trazer aqui também mais-valia, obviamente, as contraordenações. E depois, aqui uma notinha só no que respeita ao contrato de arrendamento, quando estamos a falar de frações autónomas e, portanto, quando estamos a falar de arrendamentos em propriedades horizontais. Temos aqui algumas regras. Normalmente no contrato de arrendamento as partes estipulam o regime da responsabilidade, depois se não estipularem temos o regime supletivo, quem paga o fornecimento de bens e serviços é o arrendatário, quem paga a administração, conservação e fruição das partes comuns é o senhorio. Muitas vezes nós dizemos no contrato de arrendamento que não é, que é o arrendatário. Isto é normal e não está errado. Depois, a questão que se levanta é como é que isto se operacionaliza. E, maioritariamente, operacionaliza-se de uma forma que não é correta. Mas também não tem nada muito errado nisto. Reparem, a lei é muito exigente, diz que o senhorio é que paga, ou que pode ser o senhorio a pagar ao condomínio e depois apresenta ao arrendatário o comprovativo e o arrendatário no final do mês seguinte, quando vem pagar a renda, deve somar aquilo que o senhorio pagou. Portanto, a lei está aqui muito desatualizada, digamos assim, no que respeita a esta. Podia ser muito mais ágil, muito mais fácil, mas não é isto que me preocupa. O que me preocupa é a responsabilidade perante o condomínio. Como é que aquilo se operacionaliza? É uma coisa entre senhorio e arrendatário que normalmente corre bem. A questão é quando não há pagamento, quando há incumprimento. É que quem é responsável perante o condomínio é o proprietário. E eu aqui digo, pois, mas é o arrendatário que paga. Pois, mas até é o arrendatário que está na Assembleia de Condóminos. E quem consta da ata como devedor é o arrendatário. Está errado.
E, portanto, esta ata está mal, não deverá ser assim. Porque, reparem, a ata da reunião da Assembleia de Condomínio, ela só é título executivo contra o proprietário que deixar de pagar e não quanto ao arrendatário. Não contra o arrendatário. Isto está no Decreto-Lei 268, por isso não interessa nada. Quem vai à reunião, quem está na ata, se estiver errado, que é o arrendatário ou o devedor, ela não é título executivo relativamente ao arrendatário. Portanto, deixar-vos aqui esta nota também. E já me vou calar. Quanto aos animais de companhia, vou deixar-vos aqui só tudo o que é legislação relativamente aos animais de companhia, as definições, enfim, se podemos ou não podemos ter animais de companhia em prédios urbanos, quantos animais de companhia é que podemos ter, e pronto, e por aqui fora, o que é que acontece se tivermos animais a mais. Depois aqui um registro sobre o sistema de informação de animais de companhia também, o regulamento geral sobre o ruído, que pode ter que ver com esta situação, e eu trouxe-vos aqui um acórdão também de 2004 do Tribunal da Relação do Porto, um do Tribunal da Relação de Lisboa, de 2009, onde estas questões foram abordadas, um outro de 2016 e depois, aqui só uma nota final. Foi uma nota mesmo muito final, dizer-vos que os colegas já viram isto tudo de certeza absoluta. Nós vamos ter alterações profundas no que respeita ao alojamento local e quando isto e pode entroncar aqui na relação arrendatícia, nomeadamente quando estamos no regime da propriedade horizontal. Portanto, dar-vos também aqui esta nota, é a mesma proposta de lei que estávamos a falar, naturalmente agradecer-vos imenso, estou à vossa disposição e continuarei, e assim continuarei. Vou aqui só dar, estava a tentar perceber se temos aqui alguma questão que eu possa responder de imediato. E deixem-me ver, temos aqui 3 questões que os colegas colocaram. Então, eu vou passar a ler muito rapidamente. Existem prédios construídos em data anterior a 54 que foram requalificados. Os mesmos continuam a beneficiar, neste caso, continua a estar isento. Pois eu fui respondendo a isto. Creio que está respondida a esta. Portanto, atenção, exatamente, esta colega colocou a questão, deve ter sido quando eu estava a falar, e, portanto, muita atenção a esta situação. O impacto da falta de participação fiscal do contrato, ok? E os efeitos civilísticos intactos, certo? Os efeitos civilísticos intactos, sim. A responsabilidade fiscal também, e, portanto, ter aqui, obviamente, atenção a isso. E depois é assim, depois eu não posso ir para o procedimento especial de despejo quando também não fiz esta participação fiscal. Portanto, tem aqui também esta consequência do ponto de vista do procedimento. Se alguém arrendar um local que tenha licença de utilização para comércio, mas instalar um restaurante, por vezes há muita confusão sobre o que pode ou não instalar com base na licença que existe, e por vezes o arrendatário acha que pode instalar algo lá, instala, é fiscalizado e é multado. Certo, foi aqui um comentário da colega, e muito bem, e creio que há aqui uma colega só que diz que sim, a Lei 13 de 2019 retroage sim para alcançar a questão dos contratos celebrados anteriormente. É exatamente isso. E pronto, cara colega e caros colegas, obrigada a todos. A senhora Presidente, muito obrigada mais uma vez por esta oportunidade. Estou à vossa inteira disposição. Muito grata. E desculpem Senhora aqui a doutora, minha pressa. muito obrigada por esta excelente exposição, foi de facto uma delícia. Eu penso que poderíamos, se a senhora doutora autorizar, disponibilizar estes slides que Com projetam certeza. aos colegas. Envio-lhe já de seguida. Muito bem, nós enviaremos, nós, Delegação de Braga, enviaremos a todos os colegas. Relembrar ainda aos colegas presentes que a terceira sessão deste curso será no próximo dia 22, às 17 horas. Contará com a presença do professor Dr. Pedro Romano Martínez, que nos irá falar sobre o bloqueio das rendas. Muito obrigada a todos e até breve.